De volta aqui com o nosso programa PL 2630 de 2020, PL das fake news. Tem gente que chama de PL da censura. Poderia ser o PL da transparência, né? Estamos conversando sobre este assunto aqui no programa de hoje com o doutor Marcos Araújo, advogado, está explicando aqui para a gente alguns pontos e também interpretando algumas coisas e opinando em relação a isso. Você pode participar através das nossas redes sociais do programa. Olha, a gente tem aqui já um alô. Peraí que eu chego já nesse alô, viu? O Pedro Igor, lá da Câmara Municipal de Mossoró. Olha, o Pedro Igor é sempre muito carinhoso lá na Câmara, viu? Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, viu? E o pessoal ali, ó, todo o pessoal da recepção, um abraço para vocês. Todo mundo sempre ligado aqui à audiência em peso, aqui no cenário político. A Ana Santana parabeniza o entrevistado, não perco por nada. Doutor Marcos, muito renomado, ela diz. A gente tem aqui a Isabel Montenegro. Muito obrigada, Isabel. Parabeniza o doutor Marcos pela inteligência, não tem conhecimento somente na área jurídica, é um verdadeiro polímata. Parabéns. A gente tem também, agora pergunta, viu, Vonúvio? Carol, antes, bem rapidinho, Carol, só para a gente fazer um registro, né? Bem rapidinho, a gente mostrou agora há pouco no Ronda Policial um carro que estava pegando fogo na leste-oeste. Aí a gente reproduz o vídeo aí, Carol. A gente recebeu agora a informação de que esse carro pertence ao vereador Paulo Igor, vereador aqui de Mossoró. Ninguém ficou ferido, a suspeita é de que tenha sido uma pane elétrica. Então, só para fazer o registro, a atualização desta informação de que este carro aí pertence ao vereador Paulo Igor aqui de Mossoró. Pois é, que pena. Olha, então vamos lá, não tem o nome da pessoa, mas ele pergunta o seguinte: hoje, como ouvinte de Alexandre Garcia, ele afirmou que esse PL é inconstitucional. O convidado confirma isso, aí ele diz: eu discordo dessa informação. Ainda bem que você discorda. Como eu dizia há pouco, obviamente que toda liberdade... Não há nenhum direito absoluto na Constituição, inclusive a liberdade de expressão. Ela entra em choque com outros princípios, como, por exemplo, o direito da personalidade, da moral e tudo. Mas já imaginou se nós vivêssemos num estado social em que todo mundo pudesse dizer o que quisesse do outro, com todas as ofensas possíveis? Então, por isso que a regulação das mídias sociais, das redes digitais, em suma, do mundo digital, se é verdade que nós vivemos num mundo digital, ele precisa ser regulado. O mundo virtual, se o mundo real é regulado, nós temos leis dispondo sobre tudo, o mundo virtual também precisa. Lá no metaverso, quando a gente estiver lá vivendo naquela irrealidade, vai precisar uma lei que discipline como não afetar o outro. Só para vocês terem uma ideia, já existe processo de assédio moral dentro do metaverso. Alguém que entrou no metaverso, outro que entrou também, e estava lá junto. Imagino, às vezes eu vejo meus filhos jogando no Xbox e eu vejo eles jogando, às vezes, em rede, e vejo a falta que um comete contra o outro e não tem um mediador. Então, essa lei serve para isso, na mediação no mundo virtual. A realidade e o virtual, dizia Pierre Levy, um filósofo francês, é o que acontece no século XXI. Nós vivemos o real e o virtual ao mesmo tempo. Eu estou aqui, numa realidade, no estúdio da TCM, e vocês estão me tendo dentro da sala de vocês. É o real e o virtual ao mesmo tempo. É a transposição da imagem para além. Doutor Marcos, alguns pontos ali do PL que acho que é interessante a gente explicar aqui. Como é que funciona essa questão da imunidade parlamentar nas plataformas? Esse é um absurdo. O artigo 55 da Constituição Federal, ele confere ao parlamentar imunidade. Mas imunidade no seu exercício, por exemplo. O direito de crítica na atividade parlamentar compreende que ele faça censura ao Poder Executivo, que ele utilize uma expressão um pouco menos rebuscada com o Poder Judiciário, mas não serve para ofender fora da sua atividade parlamentar. Então, alguém que vai lá e ofenda um particular, né, nós temos casos típicos no Congresso, como alguém olhar para a pessoa e dizer assim: você é muito feia, eu não teria coragem nem de estuprá-la. Então, essas expressões transcendem muito, muito, muito a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é uma carapaça de
indenidade, ou seja, uma proteção para poder o parlamentar poder exercer sua atividade com liberdade no exercício da função. Não serve, no entanto, para uma regra de imunidade para a vida civil, para você atacar. Eu conheço bem a história de um deputado federal da cidade de Souza, que ele chegou num ambiente social e disse umas coisas com um garçom, fez uma humilhação pública ao garçom. E a defesa dele trazia como pressuposto a imunidade parlamentar. Quem estava no restaurante era o deputado ou a pessoa? As pessoas não entendem muito bem essa função. Às vezes, quando eu digo numa sala de aula que o juiz só exerce seu poder, sua jurisdição no processo, que lá na rua ele é um particular comum e, portanto, não pode ser confundido, as pessoas ficam assim, puxa, até os alunos não acreditam que eu digo, olha, o juiz fora do processo não é juiz. Porque a função jurisdicional ele só exerce dentro do processo. A pessoa, não, tem casos de juiz que manda fechar a rua, né? Tem casos de embargadores, histórias que não, eu mando aqui porque eu ordeno o trânsito, ordeno a vida das pessoas, nada disso. O juiz exerce a jurisdição no processo. Parlamentar utiliza das suas prerrogativas, que uma delas é a imunidade, no parlamento. Inclusive, imunidade para o acesso para a divulgação de desinformação, né? Olha, remuneração de conteúdos jornalísticos, como é que o PL trata isso? O que é, na verdade? Olha, esse é um dos grandes dilemas, porque quem produz conteúdo, nós estamos numa época, uma evolução em que os maiores produtores de conteúdos não são jornalistas. E o pessoal está preocupado, não, os maiores produtores de conteúdos, vejam quem são os maiores, os titulares das contas mais seguidas no Instagram, por exemplo, no Brasil. Virgínia, não lembro o sobrenome, que é a esposa de um Zé Felipe. Ela é quem mais produz conteúdo para o Instagram. Ela é quem tem a maior monetização das contas, até ela deu um avião para o marido. Então, as pessoas estão preocupadas com empresas de comunicação que vão poder ser remuneradas para produzir textos. Imagine que eu assessoro alguém e eu tenho que escrever por isso. O que é que precisa? Transparência. Só dizer na notícia que é um link patrocinado ou que é uma informação patrocinada. Ou tem um patrocínio. Na lei antiga de imprensa, a 5.250/67, dizia que os textos que fossem pagos deveriam ser colocados um quadrado para anunciar. Nunca foi cumprido. Então, nós precisávamos só isso. A gente não sabe o que é pago. Por exemplo, quando diz assim que foi descoberto na indústria, e é isso que eu digo, a indústria ela já corrompeu a informação há muito tempo. Por exemplo, quando eu assisti um dia desses, uma matéria que falava que o café potencializava o conhecimento humano ao ponto de que na NASA estava sendo estimulada, saiu, sabe aonde? No Globo Repórter. Estava sendo estimulada o consumo de café entre os neurocientistas porque estimulava as sinapses cerebrais e tal. Foi o que aconteceu no Brasil. Aumentou a demanda e o consumo de café em 16%. O que era que tinha por trás disso? Uma grande patrocinadora do Criança Esperança. Então, onde é que a gente vai saber dizer em que momento é pago ou que não é pago? Qual o interesse, inclusive, de se potencializar uma informação, a indústria, o consumo de algo? Eu me lembro sempre que tinha um editor de jornal em Natal, Luiz Maria Alves, que ele era conhecido. Ele dizia, e aí eu posso dizer isso, que ele já está falecido, mas se dizia, professor Luiz, chamavam de doutor, era a pessoa mais influente no estado do Rio Grande do Norte na comunicação. Era o editor do Diário Natal, o diretor do Diário Natal, dos jornais, dos diários associados, e ele dizia, notícia tal, eles, é de empresa tal, não, pode tirar essa notícia, eu não dou. Não, notícia tal, essa também eu não dou. Em suma, a gente já sabe como é que funciona a mídia impressa, a mídia escrita, sabemos como é que funciona a mídia digital nos grandes grupos de comunicação. Querer regular isso, essa informação, é querer reinventar a roda. É dizer, aí eu sou contra, porque para mim, veja, só tem que ser transparente quando for pago. Quando for para bajular, adular, etc., ou favorecer, ou seja, como for, se não for no contexto político que não tenha uma ofensa para mim, ou que não seja para desmerecer, por exemplo, você vai, uma matéria que tenha lá dizendo que Lula recebeu um título de doutor honoris causa de uma universidade tal, ou Bolsonaro.
Se é um fato verídico e a depender do texto que vai elogiar os predicados intelectuais de um ou de outro, isso faz parte da arte do escrever, né? Da arte do escrever. Nós vamos ter ghostwriter na presidência da República. Nós tivemos os grandes discursos, Juscelino era escrito por um jornalista, né? Os grandes discursos, todos nós tivemos um jornalista. O jornalista, eu sempre digo que é sempre extrator de grandes ideias e manipuladores dos pensamentos coletivos, porque ele coloca o texto de forma que agrade ou desagrade um grande número de pessoas. Quero mandar um alô para o Hermes Oliveira, lá no Planalto 13 de Maio. Quem fez a pergunta sobre a inconstitucionalidade foi o Bento Carlos. Ele registrou aqui depois. Olha, doutor Marcos, o senhor está falando justamente desse poder, né? Tem, inclusive, aí uma clássica afirmação de que a imprensa é o quarto poder. Parece que hoje isso mudou com essas big techs e com as redes sociais e a internet. O senhor concorda? Concordo. Foi disseminado. Veja, uma pessoa que tem seguidores, tem mais seguidores nas redes sociais, você imagina, deu o exemplo dessa Virgínia. Ela tem mais seguidores do que Folha de São Paulo, Estadão e o Correio Brasiliense juntos. Já imaginaram isso? O que é que nós estamos seguindo? Carlinhos Maia tem mais seguidores do que todos os meios de informação do estado do Nordeste. Então, uma bobagem que se replica lá. E aí, por isso que eu digo, nós estamos passando um processo involutivo nosso, né, de cultura e tudo mais. Nós não temos, se você procurar uma página do museu, você não vai encontrar uma página do museu com seguidores. Tem passeios guiados em museus, e isso a virtualidade, ninguém vai. Mas as lives que deu grande público na pandemia foi Cabaré, de Gustavo Lima, etc. Cantores antigos não reuniram 4, 5 mil pagantes, não conseguiram monetizar as suas lives. Então, pessoal, nós temos que ter consciência do seguinte: o processo de degeneração da cultura e da informação é um dos fenômenos da virtualidade ou da digitalização. Esta sociedade da digitalização está perdendo muito em formação humanística, em cultura, etc. E nós estamos apenas na superfície. Vivemos em superfície, vivemos com essas banalidades. Os aspectos, olha, que grandes cantores, eles não têm mais público. Cantores da moda, João Gomes, etc., conseguem fazer um show a um alto custo com 200 mil pessoas. Mas para poder Gilberto Gil, não sei quem, tem que se juntar 3, 4 cantores. E agora criou-se um novo modelo para poder reunir público. As bandas estão dizendo que é a última turnê, que estão, né, 30 anos, vamos nos separar, é carreira solo, aí Titãs. Última turnê, começou pelo Skank. Olha, vamos, ok, dá público. Se não, Benito de Paulo está fazendo show em teatro com 200 pessoas. Né? Então, nós estamos passando por um processo. Vejam o que é que a gente curte nas redes sociais. Vejam os reels do Instagram, quais os que têm milhões de curtidas no mundo, ou os maiores. Mas uma pessoa tirou uma foto no estádio, no Mineirão, num jogo, e tinha alguém fazendo uma careta por trás dela, teve 18 milhões de curtidas. 18 milhões. Já pensou. Olha, a Virgínia Fonseca, certo? Esposa do Zé Felipe. Pois é. Ela se denomina aqui no Instagram dela artista. Pois e tem 42 milhões e 800 mil seguidores. É para rir. Doutor Marcos, outros países têm experiências exitosas em projetos semelhantes ao 2630? Temos. Nós temos uma regulação europeia muito, muito boa. O texto é extremamente sensato, não é direcionado só a Big Techs, considera provedores sujeitos à aplicação da lei, os que tenham a partir de 100 mil usuários. Então, veja a preocupação regional, né? O Brasil teve uma preocupação continental por nossas dimensões, etc. Porque fiquem sabendo vocês e o telespectador que o Brasil é o 3º país do mundo de mais usuários de redes sociais. Escutaram isto aí, vocês imaginem? O Brasil, nós só perdemos para a China e para a Índia, que são os mais populosos. Nós temos mais usuários de redes sociais que os Estados Unidos, acredita? Passamos agora. A estatística aí de um instituto do Labtec
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, por quê? Porque alguém, por exemplo, tem uma predileção por uma rede social. O brasileiro, ele tem 5 redes sociais. Tem gente que tem Instagram, Telegram, TikTok, né, Facebook, Twitter, em suma, tem todos. É exatamente, né? Assim. Tem todos. Então, enquanto que, classicamente, o americano ele opta por um ou por outro, então tem um meio de comunicação que ele apresenta. E tem os que têm 2, 3 contas, 4, 5 contas, né? E aí, por isso que a lei fala das contas inautênticas, que a gente não abordou isso, mas nas redes sociais se vendem números de usuários. Você pode comprar 10 mil contas, 10 mil usuários, né? E é isso que se faz no período da política. Tem empresas de assessoria eleitoral que ela tem 30 mil, 40 mil usuários, são contas inautênticas. Você cria 40 mil contas no Instagram para replicar notícias. E é isso que trata essa lei também. Olha, muita gente querendo conversar aqui com o doutor Marcos, só dando a própria opinião. Muita gente dizendo que o programa hoje está sendo uma verdadeira aula. Muito obrigada pela audiência, gente. Maria Luísa, do Centro, não vai dar tempo de fazer sua pergunta, mas vai ficar para uma próxima. Muito obrigada a todo mundo pela audiência. Doutor Marcos Araújo, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Eu que agradeço a todos, viu? Obrigado pela gentileza, os que mandaram mensagem, Isabel, a todos. Eu que sou cativo da admiração de vocês. Um forte abraço, obrigado a Vonúvio e a simpatia de Carol sempre, que ela é eletrizante. Seja sempre bem-vindo, doutor. Você de casa, boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, uma boa noite e até amanhã.